famílias inteiras, e aí, por motivo de segurança, resolveram ficar em casa. E o outro e o evento levou, né? Está tendo um evento na estância e temos vários, mas vários irmãos mesmos, né? Servindo, ali temos 9.500 pessoas no evento. Então, bastante irmãos estão servindo ali, estão ocupados. Então, a nossa reunião, vamos ser em poucos irmãos mesmo, tá? Mesmo assim, nós íamos só ler alimento diário, compartilhar entre nós, mas por amar aqueles que nos ouvem pelo canal da igreja, nós, né, vamos liberar a palavra, vai ser liberada uma palavra, tá bom? Então, irmãos, fiquem à vontade, de preferência não ficar muito longe, né, ficar mais perto, mas se você não quiser ficar, também fique onde você se sentir à vontade, tá bom? Isso é só uma orientação, tá bom? Se você quiser seguir a orientação de ficar mais próximo, é melhor, tá bom? Amém? Primeiro, nós vamos orar aqui e tal, né? Todos ficarem de pé. Eu vou fazer uma oração para iniciar a reunião. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado. Senhor, obrigado pela reunião da igreja. Senhor, é a tua misericórdia para nós estarmos juntos. Senhor, para ouvir o teu falar. Senhor, para termos comunhão na tua palavra. Senhor, abençoa essa reunião. Senhor, possa encabeçar, direcionar toda essa reunião. Entregamos a reunião a ti. Amém. Vamos cantar o hino 490. Amém. Temos óleo nas lâmpadas hoje. Hino 490. Nos volta, Senhor, ao Espírito, nele faz-nos todo o tempo estar. Amém, nele faz-nos todo o tempo estar. Amém, nele. Amém, nele. Amém, nele faz-nos todo o tempo estar. Amém, vamos falar 2. Mas também óleo em nossas vasilhas. Hoje temos de armazenar para as lâmpadas até tua volta, nunca venha a se apagar. Aleluia. Amém. 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 Aleluia. Essa semana nós vimos que nós estamos num processo de embelezamento, né? Aleluia. Como a Esther, né, que foi colocada ali no interior do palácio, né, para receber toda aquela infusão de perfumes e tal, passou um tempo ali. Irmãos, e hoje o Senhor está trabalhando em nós, na nossa vasilha, tirando tudo que é velho, né, tudo que é da velha criação. Como que Ele faz isso? Irmãos, óleo, né? O Senhor coloca óleo na nossa lâmpada e também na vasilha, né, que é a nossa alma. O Senhor quer trabalhar na nossa alma, a vida da alma, que é o lado, né, que o Senhor quer tirar e colocar a vida dele mesmo, né, para que a nossa alma seja cheia da vida de Deus. Isso é ficar embelezado, né, com a alma cheia do Espírito. Aleluia, cheia, amém. Aleluia. Vamos falar o 3 também, antes de cantarmos. Queimaremos até que retornes, até tal dia glorioso vir, para as bodas iremos contigo, lá para sempre vamos refugir. Aleluia, vamos cantar. Amém, vem, para plenos a brilhar, ó Senhor, vem, tua noiva desposar.
os olhos das lâmpadas. Um pouquinho mais rápido, irmãos. O Espírito está. Ó Senhor, ó Senhor, Ele faz-nos todo bem. Aleluia, aleluia. Nosso Espírito queimando está. Aleluia, aleluia. Ele faz-nos todo bem. Mas também Nossas vazias, alimentemos de Vocês estão felizes nessa noite ou não? Oh, Senhor Jesus! Vamos cantar mais uma vez esse hino. A gente vai cantar agora queimando mesmo, tá? Essa primeira vez que nós cantamos foi só uma fagulhazinha, né? Um ensaio, vamos dizer assim, né? Mas agora nós vamos cantar. Vocês estão com frio essa noite ou não? Não, né? Todo mundo queimando já, né? Graças ao Senhor. Mas vamos queimar mais ainda, tá? Vamos queimar mais? Vamos ficar de pé, que tal? Vamos cantar novamente esse hino. Aleluia.
Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Você pode invocar o Senhor no seu lugar. Amém? Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vem encher-nos. Vem encher-nos. Senhor Jesus. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor, irmãos, por mais uma noite. Mais um final de semana, né, após uma conferência riquíssima, né? Senhor Jesus, quantas riquezas podemos desfrutar ali. Que possamos praticar essa palavra, né? Graças ao Senhor que o Senhor, através do seu Espírito, né, tem guiado, né, o nosso profeta, que o Senhor tem nos descortinado, né? Muitas riquezas, né? Graças ao Senhor. E a palavra dessa semana, né, a mensagem 21, ela fala sobre uma advertência, né, sobre a alta exaltação e hipocrisia. Graças ao Senhor que logo no início dessa mensagem foi nos falado sobre que nós todos fomos convidados para as bodas do Cordeiro. Amém? Você está feliz por você foi convidado para as bodas do Cordeiro? Graças ao Senhor, né? Porém, também o Senhor nos deu uma incumbência de convidar a outros, né? Não somente nós, né, sermos os convidados, mas também, né, convidarmos outras pessoas, né? E como nós podemos fazer isso, né? Pregando o evangelho nas ruas, né? Saindo às ruas, né? Convidando as pessoas, né, para as bodas do Cordeiro. Isso precisa ser prática para nós, né? O nosso dia a dia, né, nós precisamos, né, praticar essa palavra, precisamos convidar as pessoas para a boda do Cordeiro, né? Graças ao Senhor. Nós vamos ver 4 itens, né, muito importantes. Primeiro, nós somos convidados para as bodas do Cordeiro e o Senhor nos deu a incumbência de convidar outros. O item 2 hoje é tempo de preparar a nossa veste a fim de futuramente podermos participar desse glorioso evento. Amém? Nós precisamos nos preparar, né? Preparar as nossas vestes para participar desse evento glorioso, né? Que são as bodas do Cordeiro. E esse evento, irmãos, ele é o evento mais importante para Deus, né? Graças ao Senhor. Jesus, o Cordeiro de Deus, sem defeito, esse é o item 3, tá? Jesus, o Cordeiro de Deus, sem defeito, foi examinado exaustivamente pelos líderes e foi aprovado. Amém? Graças ao Senhor que ele foi examinado, porém nele não foi encontrado defeito algum. E o item 4, depois disso, ele expôs graves problemas desses mesmos líderes, principalmente o orgulho. O Senhor, ele veio a expor, né, os fariseus, né, os saduceus, né, que eram muito orgulhosos, né? Graças ao Senhor que nós não somos assim, né? Amém? Amém. E eu ouvi poucos amém aqui. Amém, mais forte, amém? Aleluia, graças ao Senhor. E o Senhor tem nos dado também, irmãos, ferramentas maravilhosas, né? Nessa geração nossa, né? Nos trabalhadores da última hora, né? Os irmãos sabem quais são essas ferramentas que o Senhor tem nos dado, né, para o avanço, né, para trazer o reino de volta? São várias, né? Eu vou falando elas aqui, e os irmãos falam um amém bem forte depois, tá? Comportagem dinâmica. Amém. Comportagem por hora. Amém. Comportagem por oportunidade. Amém. Avança jovem. Amém. Rede conectadas. Amém. Homens de oração. Amém. Aleluia. Graças ao Senhor, irmãos, por essas ferramentas, né? Nunca na história da igreja nós tivemos tantas ferramentas como essas, né? Eu posso orar por você, né? Tem sido algo assim maravilhoso o Senhor ter nos dado. Como é simples, né? Você orar para a pessoa que está do seu lado e falar, posso orar por você?
Quer dizer, simples não é, né? Não é tão simples assim, né? Mas, por outro lado, também é simples, né? É só deixar escapar, né? Como o irmão Pedro falou, né? Todos nós temos dificuldade, né? Alguns mais, outros menos. Né? Mas nós precisamos deixar escapar, irmãos. Né? Eu tenho me treinado muito, né? A tentar deixar escapar mais. Posso orar por você? Né? Você está ali na fila do banco, né? Você pode falar para a pessoa do lado, posso orar por você? Você está no mercado e está ali passando pelo caixa, né? Você pode falar para a atendente, posso orar por você? Então, irmãos, precisamos deixar escapar, certo? Precisamos deixar escapar. Né? Precisamos praticar essa palavra, né? Porque quando nós praticamos a palavra profética, ela se torna realidade na nossa vida. Não é verdade? Graças ao Senhor. Em Mateus 22, 9, 10, eu queria ler com os irmãos. Senhor Jesus. Enquanto você vai procurando, você vai invocando o nome do Senhor. Amém? Senhor Jesus. 9 e o 10. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quando os encontrares. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Irmãos, esse é o desejo do Senhor. Que possamos sair para as encruzilhadas, né, por todos os lugares, convidando as pessoas, pregando o evangelho, orando pelas pessoas. Né? Esse é o desejo do coração do Senhor. Amém? Senhor Jesus. Como o irmão Eudes falou no início dessa reunião, a mensagem dessa semana nós vamos ver que nós estamos num processo de embelezamento. Amém? Uma vez que nós contatamos a pessoa e a pessoa vem para o viver da vida da igreja, ali se inicia um processo de embelezamento. Né? Esse processo de embelezamento, né, pode durar aí até 12 meses, não é a regra, né? Mas é um cuidado, né, que tem que se haver, né, quando a pessoa vem para o viver da igreja e precisa entrar nesse processo de embelezamento. E todos nós, né, também estamos nesse processo. Né? Estamos nesse processo de embelezamento. Né, para um dia podemos, né, casar com o Senhor. Né? Salmos 45, 13 e 14 fala um pouco disso. Queria ler também com os irmãos. Salmos 45, 13 e 14. Senhor Jesus. Toda formosura é a filha do rei, no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à sua presença. Né? Aqui nós vemos, né, um pouco da história de Esther, né, que foi para o palácio. Né? Esse palácio, irmãos, é a vida da igreja. Amém? Esse palácio é a vida da igreja. Né? Esther aqui tipifica a igreja. Né? Senhor Jesus. E nesse palácio é feito justamente essa vestidura. Na igreja, né, nós estamos aqui bordando as nossas vestes. Né? E esses fios são de ouro. Né? Tipificando a natureza divina, né, que cada vez mais, né, vai sendo introduzido em cada um de nós. Né? O Senhor vai trabalhando em cada um de nós. E quanto mais o Senhor trabalha em nós, mais a natureza divina dele, né, é vista em nós. Não é isso? Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Graças ao Senhor que quando nós conhecemos o Senhor, né, nós fomos introduzidos na igreja, né, porém, é necessário outra veste para encontrar com o rei. Né? Não basta somente, né, nós entrarmos na igreja, mas nós precisamos
também dessa nova veste para encontrar com o rei. Eu queria ler com os irmãos Esther 2, 12, que explica um pouco mais sobre isso, sobre esse processo de embelezamento. Esther 2, 12. Amém? Os irmãos podem ler comigo? E chegando o prazo... Amém. Graças ao Senhor. Aqui quando fala óleo de mirra, né, quer dizer morte, né? Então nós precisamos passar pela morte e pela ressurreição, né? Assim como o Senhor passou pela morte e ressurreição, né? E essa preparação, irmãos, 12 meses, né? Imagina só, 12 meses, né? Senhor Jesus, a noiva sendo preparada, né? Ali com óleo, né? Especiarias, perfumes, ungüentos, não é isso? Isso é maravilhoso, né? Graças ao Senhor. E nós precisamos estar nesse processo, né? Esse processo de embelezamento. Apocalipse 19, queria também ler com os irmãos. Aleluia, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Apocalipse 19, 7 e 8. Fala no seguinte: alegremo-nos. Amém? Alegremo-nos, aleluia, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, aleluia, o 8, de linho finíssimo, resplandecente, aleluia, alegremo-nos, exultemos, demos a glória, são chegadas as bodas do Cordeiro. Irmãos, aqui também quando fala sobre esse linho finíssimo, né? Esses são os nossos atos de justiça, graças ao Senhor. Logo na terça-feira, nós vemos também sobre o significado espiritual de Sião, né? Graças ao Senhor. Sião, ali em Sião, você tem a fortaleza de Davi, né? Em Jerusalém você tinha ali Sião, e dentro de Sião ali você tinha a fortaleza de Davi, né? Dos valentes de Davi, graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Mas, na terça-feira nós vemos ali que, em Mateus 21, 5, que Jesus ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, né? Porém, em Marcos, Lucas e João, descreve que o Senhor entrou em Jerusalém montado num animal de carga, tá? Porém, não menciona a jumenta. Nós podemos ver isso somente no livro de Mateus, né? Que o Senhor menciona ali, Mateus menciona a jumenta, né? Graças ao Senhor. Queria ler com os irmãos aqui, Mateus, para a gente entender um pouco melhor sobre isso. Mateus 21, 5. Dizei, a filha de Sião, eis que aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho. Amém, graças ao Senhor. O Senhor, ele foi humilde, né? Isso é um exemplo para nós. O Senhor entrou humilde, num jumentinho, e as pessoas, né, os fariseus, eles esperavam que, né, quando o rei viesse cheio de pompa, né? Como Davi, numa mula, né, um animal muito bonito, né?
que o Senhor também fosse muito bonito, né? Se você acha ainda que o Senhor é como essas gravuras aí, está muito enganado. O Senhor, ele tinha uma aparência, né, de uma folha seca, né? Aos 30 anos ele já tinha, né, a aparência de 50. Né? Então, o Senhor, ele foi humilde, né? Entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Mas ali houve grande festa, né, ao Senhor. Amém? Mesmo assim, houve grande festa ao Senhor. Graças ao Senhor. Deixa eu continuar aqui na minha sinopse. Este fato nos remete a Apocalipse 12, né? Graças ao Senhor. Essa jumenta, né, ela tipifica também a mulher universal, né, que representa toda a cristandade, né, todos aqueles cristãos, todos aqueles que creem no Senhor, né, os irmãos que também não se reúnem conosco, né, eles estão envolvidos aqui, eles estão dentro dessa mulher universal, essa jumenta, né? E essa mulher universal, ela está em processo de parto, né? Dores de parto. Para quê? Para gerar o filho varão. Amém? Para gerar o filho varão, né? Que será arrebatado ao trono de Deus. Esse filho varão, irmãos, ele é a parte forte dessa mulher. Ele é a parte forte dessa mulher. Né? E graças ao Senhor que... na verdade, não graças ao Senhor, né? O cristianismo hoje ele não está muito preocupado, né, com a volta do Senhor, né, com o reino, na verdade, né? Acho que a palavra correta seria isso, com o reino. Então nós vemos hoje no cristianismo aí fora pessoas muito preocupadas com curas, né, com libertação somente, né, com riquezas materiais, né, mas não preocupadas com o reino, né, em trazer o reino do Senhor de volta. Mas graças ao Senhor que o Senhor separou alguns, né, um grupo de pessoas, né, que está ansioso pela volta do Senhor. Amém? Você faz parte desse grupo. Você está feliz por isso? Amém? Você faz parte desse grupo de pessoas, né, que está batalhando para trazer o Senhor de volta. Amém? Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. E nós, né, esse grupo de pequenas pessoas, nós fazemos parte de Sião. Né? Sião, que é a fortaleza de Davi. Ó Senhor Jesus. E o nosso objetivo é só esse, irmãos, é trazer o Senhor de volta. Né? Graças ao Senhor. A quarta-feira, nós vemos que o Cordeiro de Deus está posto à prova, né? O Senhor, ele foi provado, né? Ele foi provado. Ele passou por 4 testes, né? Nós vamos ver aqui que o Senhor passou por 4 testes. Nós pudemos ver essa semana, né? No Antigo Testamento, né, o Cordeiro, quando ele estava para ser sacrificado, né? Após 10 dias, né, no 11º dia, antes de ser imolado, ele era separado, né, e ele era somente imolado no 14º dia. Né? E por que no 14º dia, né, ele era separado em 10 dias, e por 4 dias ele era examinado, né, para analisar ali se não havia nenhum defeito, né, naquele animal, para que ele não fosse, né, imolado com defeito. Então, esses 4 dias, eles eram para isso, para examinar bem o animal, para que ele não tivesse nenhum defeito. E o Senhor é esse Cordeiro, irmãos, né, que foi examinado e nele não foi encontrado nenhum defeito. Né? Esses 4 dias são esses 4 testes, né, que o Senhor passou. Né? Deus, né, aprove, Deus permitiu que ele passasse para que ele fosse aprovado, né, e pudesse morrer por cada um de nós, né, pudesse completar a sua obra. Né? Quanto a esses 4 testes, né, o primeiro teste está em Mateus 21, 23. Queria ler com os irmãos. Mateus 21, 23 a 27.
Esse primeiro teste fala com cerca da autoridade, né? 23 ele fala: tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. 25. Donde era o batismo de João? Céu, os homens, e discorriam-se entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então, porque não acreditas nele? E se dissermos dos homens, para temer o povo, porque todos consideram João como um profeta. E aqui nós vemos, irmãos, que o Senhor ficou ali numa sinuca de bico, né? Os fariseus ali, né, tentavam, né, provar o Senhor, testar o Senhor e pegar ele de alguma maneira, né? Mas o 27, então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Aqui você vê que o Senhor era Deus mesmo, né? Que sabedoria, né? Puxa vida, os homens da lei ali tentando, né, pegar ele de alguma maneira, mas não conseguiam de maneira alguma. Senhor Jesus. O próximo teste foi em Mateus 22, 15 e 16. Mateus 2, 15 e 16. Se os irmãos quiserem ler comigo, podem ler também. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como suspenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas as aparências dos homens. Aqui, irmãos, nós vemos dois grupos de pessoas, né? Os fariseus e os herodianos. Os fariseus, eles eram nacionalistas, né? Eles eram aqueles que guardavam, né, a lei, e também, como nacionalistas, eles não aceitavam ser subjugados pelos romanos. Os fariseus ali, eles criam que o povo, né, de Deus tinha que ser libertado, né, do reinado, né, ali, né, dos romanos. Já os herodianos, ao contrário, né, os herodianos, eles, pelo nome já fala, né, de herodianos, né, de Herodes, né, eles gostavam ali do governo, né, dos romanos, né. Então esses dois grupos, eles não se davam bem. Eles eram inimigos públicos, né? Inimigos públicos. Porém, eles se juntaram, mesmo sendo inimigos, para testarem o Senhor, para desafiar o Senhor. Olha só isso, irmãos, que terrível, né? O 17 fala o seguinte: diz-nos, pois, o que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Aqui, irmãos, eles queriam pegar o Senhor, né? Se o Senhor falasse aqui que era lícito, os fariseus já iam pegar o Senhor aí, né? Porque, como é que ele é o Filho de Deus, né? E aceita, né, ser subjugado pelos romanos. Já se ele falasse que não paga, os herodianos iam delatar ele aos romanos, e ele seria preso, né, por traição. Então, de qualquer maneira aqui, né, você vê como a sabedoria do Senhor é maravilhosa. Se fosse pela nossa lógica aqui, qualquer das duas respostas, né, estaria perdido. Mas olha o que o Senhor respondeu.
O 18. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram um denário. E ele lhe perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Ou seja, um lado tinha ali o rosto de César, né? E o outro lado tinha o símbolo ali romano, certo? 21, responderam: de César. Então lhes disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e deixando-o foram-se. Então aqui, irmão, nós vemos que mais uma vez, nesse segundo teste, o Senhor passou. Passou com 10, né? Tirou 11, né? Puxa vida. Mais uma vez, eles tentaram prejudicar o Senhor, né? Que o Senhor não fosse aprovado, mas eles não conseguiram. Graças ao Senhor. O próximo teste, o terceiro teste, é Mateus 22, 25 a 28. Né? Fala sobre aquela passagem, né, da mulher com muitos esposos, né? 22, 25, certo? Aqui eu não vou ler, irmãos, porque por causa do tempo e é muito grande, tá? Mas aqui fala aquela história da mulher que tinha que o marido dela tinha 7 irmãos e o marido dela morreu, né? E ali naquela época era costume, né, se casar com um cunhado, para que os bens, né, ali deles ficassem entre a família. Então ela casou com um irmão, depois esse irmão morreu, ela casou com outro irmão, depois esse irmão morreu, casou com outro, até 7 vezes, né? E eles perguntaram para o Senhor, né? Deixa eu ver aqui. Que mulher é essa? Irmão Pedro, nessa mensagem, até falou: puxa, que mulher é essa? Puxa. E depois ela morreu, né? Foi para o Senhor. Aí fala o 30, né? Porque... Deixa eu ver aqui. Portanto, na ressurreição, né? Na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Aí respondeu Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O 30, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu. Mais uma vez, irmãos, que sabedoria maravilhosa do Senhor, né, em responder e passar por mais esse teste. Aqui, irmão Pedro também compartilhou sobre, né, a questão do casamento, né, o quanto o casamento é importante na vida da igreja, né, para que possamos trazer o Senhor de volta, e o quão as irmãs são importantes. E nós, né, maridos aí sem as esposas, somos um desastre, né? Será? Irmão Pedro falou: poxa, sem as irmãs, irmãos, nós não podemos trazer o Senhor de volta. Como é necessário, né, as irmãs, né, as irmãs servindo na igreja, né, através das redes conectadas, da rede de cuidado, né, na igreja, nos serviços. Tenho certeza que se não fossem as irmãs, né, a gente não teria um local aqui, né, tudo certinho, tudo funcionando, né, porque são sempre as irmãs que estão preocupadas com isso. Né, os irmãos, né, se for depender só da gente, né, ia estar tudo uma bagunça aqui, né, tudo. Então, graças ao Senhor pelas irmãs. Né, as irmãs são muito necessárias na obra do Senhor, né, na edificação da igreja. Graças ao Senhor. Vamos avançar para o quarto teste. O quarto teste em Mateus 22, 34, 40. 22, 34, 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselhos. Tá? Aqui, irmãos, só para exemplificar, né, os saduceus, tá? Eu esqueci de falar sobre isso. Os saduceus eram outro grupo de pessoas que
eles eram os modernistas, né, vamos dizer assim, de hoje. Eles não criam na ressurreição, não criam no Espírito, tá? Então esse era um outro grupo de pessoas. Então, tentando fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou. Intérprete da lei, irmãos, esse aqui era o nível mais alto que se tinha dos fariseus. Aí nos fariseus você tinha os mestres e você tinha os intérpretes da lei. Eles estavam acima. Era o que se tinha de mais alto nível quando se diz respeito à lei de Moisés, né? Exatamente. Vamos dizer que nos dias de hoje eles seriam equivalentes aos ministros do STF. Era a Suprema Corte. Letrados, ali eram os melhores. E no 36, após ele perguntar ao Senhor, perguntou, na verdade, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui também o Senhor calou o intérprete da lei. Graças ao Senhor, ele passou por mais esse teste. E nós vemos aqui que se o Senhor falasse a importância de outros mandamentos, pode ser que o Senhor teria, que o intérprete da lei teria recusado o Senhor ali, não é? Mas, graças ao Senhor, como é importante esse mandamento. Né? E a base, irmãos, para a edificação da igreja é o amor. Primeiro, amar a Deus e segundo, amar ao próximo. Não há como haver a edificação da igreja sem amor. Nós precisamos amar uns aos outros, amém? Amém. Nós precisamos amar uns aos outros, amém? Amém, graças ao Senhor. Somente assim, irmãos, amando os irmãos, nós poderemos alcançar, alegrar o coração do Senhor e também edificar a igreja, graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Após isso, irmãos, após esses testes, o Senhor foi aprovado, cordeiro, sem defeito, para morrer por mim e por você. Amém? O Senhor, ele foi aprovado, irmãos, para morrer por mim e por você. Amém. Graças ao Senhor. Já se encaminhando para o fim da mensagem, no sábado, ó Senhor Jesus, nós vemos em Mateus 23, 1, 2 e 3, advertência para que nós não sejamos como esses escribas e os fariseus, que falam, mas não praticam a palavra. Os fariseus eram muito orgulhosos, porém não tinham prática da palavra, eram hipócritas. Que o Senhor nos livre dessa condição, amém? O Senhor nos livre dessa condição de conhecer a palavra, ouvir a palavra, conhecer, ter o conhecimento da palavra, mas não praticar a palavra. O Senhor abominava isso. Isso era a hipocrisia dos fariseus, não é isso? Senhor Jesus. Irmãos, o melhor caminho para que nós não sejamos como os fariseus, é valorizar a palavra profética, amém? Crendo com fé na palavra profética. Você crê nisso ou não? Que o melhor caminho para nos livrarmos, irmãos, dos nossos conceitos, daquilo que a gente acha que é o correto, daquilo que a gente acha que é o caminho correto para a igreja, é nós valorizarmos a palavra profética e ouvirmos a palavra, tomarmos posse com fé. Praticar, porque não adianta só ouvir a palavra profética e não praticar a palavra, não é verdade? Não adianta nós ouvirmos que nós precisamos praticar, o próximo orar por você, orar pelas pessoas, e a gente não orar pelas pessoas. Isso é hipocrisia. Então nós
o Senhor possa nos livrar dessa condição. Né? Que possamos ser simples e obedecer, né, a palavra. Né? Obedecer o direcionamento que o Senhor tem nos dado, né, através do profeta. Não é isso? Graças ao Senhor. Queria ler com os irmãos Tessalonicenses 2:13. Tessalonicenses 2. Isso, primeira, 2:13. Os irmãos acharam? Outra razão, ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, amém? Que é de Deus. Irmãos, essa palavra que nós temos ouvido, ela é de Deus. Nós temos que crer nisso, irmãos, que essa palavra vem diretamente de Deus. Acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em nós, o que credes. Está operando em nós. Aleluia, essa palavra está operando em nós. Ela está operando, irmãos, porque nós estamos crendo. Quando você crê na palavra profética, ela opera em você. E milagres acontecem. É o que tem acontecido, milagres, irmãos. Milagres têm acontecido porque nós temos crido na palavra. Graças ao Senhor. Senhor Jesus, queria avançar aqui, ler com os irmãos o alimento diário. Senhor Jesus. Alimento diário no sábado, no último parágrafo. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Se eu só achar aqui, irmãos, no sábado, último parágrafo, fala o seguinte. Fala um pouco sobre a cadeira de Moisés. Forma de falar de forma mais eloquente, por isso que eu vou ler para os irmãos. No sábado, último parágrafo. Na cadeira de Moisés assentaram-se os escribas e fariseus. E o resultado é que o povo ficou sem direção. Isso não pode acontecer na igreja, pois é uma situação que a degrada. O apóstolo João foi o último profeta a falar a palavra profética no primeiro século. No começo do segundo século, a igreja parou no tempo. Então surgiram os bispos, que tiveram a boa intenção de manter o ensinamento dos apóstolos. Mas não basta ter apenas mestres. A igreja precisa de profetas. Foi nesse período que começou a degradação, chegando ao fundo do poço com a igreja em Tiatira. Deus então começou a restaurar alguma coisa em Sardes e finalmente está restaurando e consolidando a igreja em Filadélfia. A igreja em Filadélfia recebeu de Deus um grande presente, que são os tesouros da palavra profética, os quais foram destrancados. Você tem percebido isso ou não? Você tem percebido isso? Os tesouros que têm sido destrancados pela palavra profética? Senhor Jesus, graças a Deus, voltamos a ter a cadeira de Moisés ocupada pelos profetas e não mais pelos mestres. Louvado seja o Senhor. E fala um pouco acerca da cadeira de Moisés, né, os fariseus, né, e os fariseus, né, e os saduceus, não é isso? Eles ocuparam essa cadeira, né, que o lugar que não era deles. Isso foi terrível, mas graças ao Senhor que hoje, né, essa cadeira já está ocupada e graças ao Senhor por esses tesouros que têm sido destrancados. Senhor Jesus. No domingo ele fala um pouco quanto à exaltação própria versus a humildade. Eu vou ler com os irmãos Filipenses 2, já estou encerrando a mensagem.
Dá tempo para os irmãos completarem a mensagem, compartilharem o encargo na semana. Filipenses 2, 5 a 11. Entende em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Vou parar aqui, vou explicar para os irmãos. Os fariseus, naquela época, eles gostavam muito de ser bajulados, né? De receber elogios. Eram muito orgulhosos, né? Eles iam para as praças ali e gostavam, né, de ser elogiado, de chamarem de mestre, né? Eles gostavam muito disso, né? Mas o Senhor, eles sentavam na frente, né, para serem vistos, não é isso? Mas o Senhor não era assim, né? Olha só o Senhor como que era. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. O nosso Senhor, ele era servo. Ele assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. O Senhor, ele se humilhou, mas ele foi exaltado pelo Pai. Graças ao Senhor. E o 11 fala, em toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, graças ao Senhor. Que nós possamos seguir esse caminho, irmãos. É o caminho da humildade. Esse foi o caminho do Senhor, né? Ser servo. Nós sermos servos. Né? Não ficarmos preocupados com bajulação, tapinha nas costas. Né? Você serve o Senhor na igreja, no serviço, aí vem o irmão e fala, puxa, mas você fez, ficou muito bom. E você já... Aí seu orgulho, né? Possamos ser humildes, irmãos, né? Que o Senhor possa nos levar a esse caminho. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus, toda exaltação, toda honra e glória é para o Senhor. Amém? Eu queria ler com os irmãos, só para encerrar, as notas da mensagem 21, para nós finalizar essa mensagem. Os mestres da lei e os fariseus andavam à procura de prestígio e de meios para mostrar a sua superioridade espiritual de forma externa. Gostavam de ocupar os melhores lugares, que eu falei, na sinagoga, de serem chamados de mestre, né? O Wilson falou aqui. Eles andavam com as orlas longas nas suas vestes, que representavam espiritualidade. Quanto mais longo, mais espiritual. E caminhavam com um rolinho que continha alguns versículos da lei para mostrar apreço a ela. Isso tudo era hipocrisia. Com vistas à edificação da igreja, devemos entender o perigo da autoexaltação que corrói a essência do reino dos céus, que é ter um espírito contrito e humilde. Jesus adverte o quanto a busca desenfreada por reconhecimento e prestígio que alimentam a soberba humana. Não podemos buscar exaltar a nós mesmos. Amém? Vamos repetir isso junto? Não podemos buscar exaltar a nós mesmos. Devemos seguir o exemplo de Jesus, que não veio à terra buscando a sua própria glória. Jesus veio com uma aparência feia, tomou um caminho da humildade. E na ressurreição, Deus o exaltou sobremaneira. Seu nome hoje está acima de todo nome. Irmãos, não busquemos exaltação. E não deixemos qualquer sucesso, inclusive na obra, fazer o orgulho subir a cabeça. Mas procuremos o caminho da humilhação. Deixemos Deus nos dar a exaltação naquele dia.
mantenhamos o espírito contrito e humilde, pois tudo o que tem sido feito no nosso meio é pela capacidade de Deus e nada nosso. Somos vasos de misericórdia através dos quais Deus faz sua obra. Amém? Vamos repetir juntos? Somos vasos de misericórdia através dos quais Deus faz a sua obra. Que da nossa parte, irmãos, nosso coração seja, de dizer ao Senhor, Senhor, eu sou inútil. Sou um inútil. Tudo vem do Senhor. Toda a nossa capacidade natural para o nosso trabalho vem do Senhor. Tudo que o Senhor nos dá na igreja é do Senhor, vem do Senhor. Nada vem de nós. Que possamos seguir esse caminho. Amém? Jesus é o Senhor. Os irmãos podem completar essa mensagem. Oh, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus por essa palavra tão rica, né? Tão maravilhosa, né? O Senhor tem nos suprido, né? Com muita palavra, muitas revelações, né? E hoje, né? O Senhor, que você vê que modelo maravilhoso, né? O próprio Deus, né? Ele dando um exemplo de humildade, de simplicidade, né? No dia a dia, né? Ele fazia a vontade do Pai. Ele não era uma pessoa que veio para se exaltar, né? Para se colocar como os fariseus, os saduceus, pessoas que no dia a dia eles estavam muito preocupados com as posições, com as situações, né? De querer fazer a diferença para o lado de benefícios próprios. Mas o Senhor estava fazendo a vontade do Pai. Ele veio firmemente para fazer a vontade do Pai, ser humilde, ser simples, né? E que exemplo maravilhoso, né, para nós, né? Sermos simples, nos esvaziar, crer e obedecer na palavra, né? Que a palavra, ela é a direção de Deus. A palavra profética é Deus falando com nós hoje. Nós somos o sustentáculo de Deus na terra. Somos pessoas escolhidas para levar vida para as pessoas. Por isso, as ferramentas, né, que o irmão citou, são várias ferramentas maravilhosas. No meu dia a dia, graças ao Senhor, eu estou podendo provar essa experiência de fazer comportagem por oportunidade. E eu estou usando, inclusive, aquela sacolinha laranja, né, da conferência de mulheres. Eu coloco os livros, né, irmã? Eu coloco os livros na sacolinha, levo a minha bolsa aqui do lado e a sacolinha aqui no braço. E essa semana eu pude, graças ao Senhor, deixar assim uns 20 e poucos livros. E eu saí por fé. Amém. Simples, eu falei, Senhor, eu sou apenas um vaso, né, para te servir. O Senhor me honra, o Senhor me dá sabedoria. Olha, foi maravilhoso. Graças ao Senhor. Quantas oportunidades, quantos contatos, né, inclusive anotados, né, contatos querendo também participar, né, da rede de cuidado, participar também, querendo vir também já na reunião, né? Vamos esperar no Senhor. E isso é maravilhoso, porque o Senhor dá-nos oportunidade. A questão é crer e obedecer, né? E respeitar, porque a gente está aqui é para isso, né? O Senhor tem nos abençoado grandemente com tantas bênçãos, e hoje o que nós temos que retribuir é ser útil para o Senhor, né? Ser servos fiéis e prudentes. Glória a Deus. Eu encorajo, né, os irmãos, a todos nós, a praticar, né? A crer e obedecer e ser útil ao Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor.
Irmãos, aleluia, né, por essa palavra maravilhosa que nos encoraja. O Senhor Jesus, ele foi tão humilde, né, que ele veio como servo. O Senhor, ele não queria nenhum tipo de exaltação. O Senhor simplesmente veio para salvar o homem e também para nos dar vida e vida eterna. E outra coisa rica também que o irmão tocou é que o Senhor Jesus, ele foi testado, né? Ele foi provado e nele não achou nenhum defeito, nenhuma falha encontrou na pessoa do Senhor Jesus. Nessa noite eu fui encorajada, né? Falar: Senhor, eu preciso te ganhar mais essa noite. Senhor, eu preciso me voltar mais para o Senhor. Como a irmã falou, o que precisa é crer e obedecer. A gente precisa obedecer a palavra profética, obedecer o que nos diz a palavra de Deus. E aqui o irmão leu o versículo, eu vou ler aqui. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Como eu disse, né, o Senhor veio como servo e não quis nenhuma exaltação. E no hino que a gente cantou, a estrofe 1 fala assim: temos olhos nas lâmpadas hoje, nosso espírito queimando está. Ó, nos volta, Senhor, ao Espírito, nele fazes todo o tempo estar. Irmãos, o Senhor quer que a gente esteja com olhos nas nossas lâmpadas. O Senhor quer que nós estejamos cheios da sua presença, cheios do seu falar. Irmãos, isso é maravilhoso. Outra coisa que eu tenho para dizer para os irmãos, que o Senhor faz milagres, né? Como o irmão Vinícius falou. Eu estou cuidando de 4 mulheres e cada uma falou que tem uma situação difícil. E uma delas me falou que eu orasse porque ela tinha uma lanchonete e não estava vendendo nada e não estava pagando as contas. Aí eu comecei a orar e a outra disse que perdeu o filho, tem 10 meses e está muito desesperada e está em depressão. E a outra também falou que está muito doente, né, e pediu para que eu orasse por ela e por uma causa na justiça. Aí eu orei, sempre estou orando, essa semana toda, dando atenção a elas, respondendo as mensagens, levando elas para a vida, né, para o ponto central. E depois que, ontem, ela me mandou a mensagem, falou assim: depois que você orou por mim, tudo melhorou. Ela começou a vender na lanchonete e a pagar as dívidas. E eu não estava assim, eu falei: Senhor, eu comecei a falar com elas, mas sem nenhuma intenção assim, sabe? Mas o Senhor foi fiel, irmãos. E a outra disse que estava boa já estava melhor. Só a minha oração dava paz para ela, dava tranquilidade. Só ela em ouvir, eu orando sempre, né? Passando para elas a palavra. Que eu quis dizer para os irmãos que vale a pena, irmãos, investir nas pessoas, investir naquelas que querem o Senhor, que querem a edificação da casa de Deus, que vai trazer o Senhor de volta junto conosco. Aleluia! Graças a Deus. Ó Senhor Jesus. Amém. Aqui na segunda-feira, no segundo parágrafo, tem uma palavra preciosa para nós. Tanto para o nosso benefício, né? Para a nossa salvação, como de agradecimento ao Senhor, né? Que diz assim: agradecemos ao Senhor por sua generosidade, pois Ele nos tem abençoado com a palavra de direção nesses últimos anos. Quando nos tornamos canais simples e obedientes, Deus pode fazer sua obra por meio de nós. E como o irmão Vinícius começou a falar, né, no começo da palavra, da mensagem, que das ferramentas, né, que aqui mais abaixo vai falar sobre as ferramentas. Essas ferramentas, na verdade, ela é para nos aperfeiçoar, né? Nos fazer vencedores. Que através dessas ferramentas nós começamos a exercitar ela. E essas ferramentas, esse exercício faz com que nós vamos se renovando, né? Nós vamos assim
preparando a nossa veste, né? Bordando a nossa veste. Porque para entrar na boda do Cordeiro, nós precisamos ter a veste pronta, né? A gente vê que no Espírito o Senhor já ressuscitou nosso espírito. Para o nosso corpo, o Senhor já preparou já um corpo novo. Agora está a nossa alma. Nós temos que preparar a veste para a nossa alma, para estar pronta para o dia, para a volta do Senhor. Por isso o Senhor nos colocou na igreja. Na igreja nós temos a oportunidade de ser bordado, né? O Vinícius falou de a gente ter um viver assim, unido com os irmãos, né? Sem inveja, né? Como que é, não me lembro como falou. Porque hoje nós estamos todos no mesmo estágio, sendo trabalhado pelo Senhor. E através dessas ferramentas, o Senhor te dá encargo para você pregar o Evangelho, para buscar as pessoas, para trazer para a igreja. E nesse tempo, o Senhor vai se dispensando para dentro de nós. Por isso que nós temos esse encargo, né? Eu, ali onde eu moro, no bairro onde eu moro, às vezes eu saía, eu gosto de caminhar só no condomínio mesmo, né? E eu sempre saía, às vezes eu colocava bermuda, uma camisetinha para sair, para caminhar. Mas depois o Senhor me despertou que essa saída minha não é para caminhar, é para orar com as pessoas. O Vinícius falou que quando você abre a boca, posso orar por você? Parece ser tão simples, mas é uma palavra que sai com fé, né? Deus é simples, Deus faz tudo. Os homens é complicado, né? Mas Deus é simples. Quando eu falo, posso orar por você? Irmão, que experiência que você tem. Cada coisa que acontece, quando foi antes de ontem eu saí assim, né? E fui caminhando. Mas só que eu não coloquei bermuda mais, comecei a sair com camisa certinho, com calça, a coisa esquentava, mas eu falei, não, meu objetivo não é caminhar, é sair procurando pessoas aqui para o bairro. E nesse tempo, o que eu estava fazendo? Caminhada também. E estava fazendo o quê? Sendo aperfeiçoado. Aí, realmente, eu encontrei uma pessoa que estava desesperada, né? Que estava com um genro no hospital, com tumor na cabeça, um rapaz de 34 anos, com 2 criancinhas gêmeas, coisa mais linda, 2 menininhas. Quando a mulher falou, que a mulher era sogra do rapaz, né? Que está internado, quando ela falou, eu estava assim no meio da rua, eu falei, vamos orar por isso. Posso orar? Pode. Irmãos, foi tão gostoso orar. Mas eu saí tão renovado. A gente acha que a pessoa sai renovada, que sai renovada é a gente. Porque quando você abre a torneira, o que acontece? É o cano que vai ser lavado, né? Então, graças ao Senhor, irmão, nós abrimos a porta para o Espírito agir em nós. Graças a Deus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, como é difícil estar aqui. Estou sentindo mal. Mas eu quero ser simples, porque o meu Deus é simples. Eu não posso guardar só para mim. E o irmão falou que aqui, quando nós entramos, é um lugar de embelezamento. Oh, Senhor Jesus! Irmãos, eu não sei como vocês estão me vendo, mas eu estou me sentindo linda, usada pelo Senhor. Oh, não estou me engrandecendo, mas é algo que queima aqui dentro. É maravilhoso. Eu não podia, eu falei para Mari, as mãos estão transpirando, eu estou passando mal, mas eu tenho que ir lá na frente. Amados, hoje eu resolvi ser uma dona de casa normal, cuidar da minha casa, lavar roupa, fazer comida, e aleluia, hoje meu esposo acho que ficou contente, tudo na hora certa. Senhor Jesus, mas o Espírito queimava dentro de mim, Senhor Jesus, e eu falei, não estou entendendo, o que está acontecendo comigo, né? Mas eu ali assim, orando, invocando o tempo todo, às vezes pegava a letra de um hino e fazia a minha oração, mas aquilo queimando. Falei, Senhor, tem um evento aqui de 10.000 mulheres, ou quase, e eu quero ver.
Falei, por que eu quero ver? Teve o nosso evento agora. Eu não entendi, mas uma vez eu ouvi que quando o Senhor precisa de nós, o irmão acabou de falar aqui, né? Que Deus faz a obra através de nós. Aleluia! Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Meu almoço saiu rápido, o Valdir colocou a mesa, sentamos, almoçamos, eu saí da mesa, nem fui para o banheiro, eu catei meu celular, falei, mas Senhor, algo está queimando aqui dentro, o que é? Ele falou, vai lá tirar umas fotos, o pessoal vai descer para o almoço, aí você mostra essa multidão que está ali, descendo para o almoço. E eu queria mostrar para uma amiga que ela quer vir conhecer a estância. Mas quando eu cheguei na metade do caminho, eu encontrei 2 jovens. Eu falei, o pessoal não vai descer para o almoço? Ela falou, não, já foi. Falou, que pena. Falei, vocês estão indo para lá? Tá, então eu vou junto. Aí virei e segui as jovens, né? E levei elas num lugar para tirar foto. Atravessa a ponte, há uma árvore ali que eu acho linda e os bambuzal que tem ali, né? As moitas de bambu. Falei, mas antes de tirar as fotos, posso fazer uma coisa? Ela, pode. 2 jovens. Falei, qual é o seu nome? Thalita e Alana. Falei, posso orar por vocês? As 2 estavam no evento. As 2 começaram os olhos lacrimejarem. Eu falei, Senhor Jesus, pode? Falei, amém. Aí eu falei, tem um pedido especial? Tenho. Que a minha família seja ganha. A outra, meu pedido é igual. Falei, amém, Senhor Jesus. Levei elas a invocar o Senhor comigo. Elas invocaram, irmãos, com força, com vontade, sabe? Elas invocaram o Senhor e eu orei junto com elas, depois elas pararam, eu continuei orando uma por uma e pela família, e pelo pedido que fez, né? Quando terminou, uma delas disse para mim assim, eu senti o vento me batendo, mas não era o vento, era o Espírito Santo me enchendo. É muito rico isso que você fez comigo. Eu falei, você quer ser cuidada? Nós temos uma rede de cuidado, mas por enquanto eu vou ligar para você, me dá o seu contato. Ela passou o contato, aí vem tirar foto comigo, nós fomos tirar foto, no fim ficamos como se conhecesse há anos. Amados, elas são de Curitiba. Olha, foi uma riqueza. Eu não podia guardar isso só para mim, porque estava queimando dentro de mim. Acho muito difícil vir aqui, mas esse testemunho eu queria passar. Amém, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, a palavra está muito rica esses dias, né? Na conferência também. E para confessar, sim, eu queria falar que quando a gente não segue a palavra que o profeta, né, está falando, quando a gente não segue isso, a gente se corrompe, né? E eu preciso confessar que eu não segui isso muito essa semana, acordei muito tarde, e só em uma semana a gente vê a diferença que dá, né? A gente cai muito na carne, e é muito diferente de quando a gente está seguindo a palavra de Deus, é muito diferente. E a palavra de hoje, hoje eu consegui seguir certinho, porque eu tinha que acordar cedo, porque depois eu ia trabalhar. Aí o Senhor falou muito comigo, né? No sábado, o Alimento Diário falou muito sobre quando a igreja, que tinha um versículo lá sobre a lei, quando a igreja não seguia a lei, não seguia o que o profeta Moisés dizia, a igreja parava no tempo, né? Parava no tempo. E às vezes é assim com a gente também. Nós aqui, quando a gente... o irmão Pedro está falando lá, o irmão Vinícius falou aqui agora, a gente está ouvindo, mas a gente não está fazendo, então a gente para no tempo. E na live do Alimento Diário, que tem no Instituto,
um irmão, ele falou assim, Deus, ele não para. Então, a gente também não pode parar no tempo. E isso tocou muito meu coração, né? De que a gente tem que... a gente não pode parar. A gente, mesmo tendo dificuldades, a gente tem que seguir essa palavra. Porque senão a gente se corrompe. A gente para no tempo, a gente peca. E a gente acaba não olhando para essas coisas, né? Imagina se a Nana não estivesse na presença de Deus. Ela nunca ia conseguir encontrar esses jovens, nunca ia ter essa experiência. Então, é muito importante a gente seguir essa palavra sempre, né? E o Senhor tocou muito nisso no meu coração, nessa reunião. Amém. Aleluia. Vou compartilhar, né? As irmãs estão que estão. Está faltando os irmãos reagir mais, né? Aleluia. Graças ao Senhor pelas irmãs. O Rafael o Vinícius foi falar, né, da importância das irmãs. As irmãs reagiram. Aleluia. Então, irmãos, nós vimos primeiramente 4 itens, né? No interior do palácio, depois o jumentinho ali amarrado, depois fortaleza de Davi, Sião, e depois, por fim, o filho varão. E o que eu toquei nisso? Primeiro, irmãos, nós fomos tirados do mundo e colocados no interior do palácio. Nós ganhamos uma veste, mas aqui nós estamos no processo de embelezamento no interior do palácio. Irmãos, isso por um lado, nós estamos tecendo essa veste. E esse processo ali fala que é 12 meses, né? 12 meses, é um número completo, né? É um número perfeito, né? Na verdade. Então, 6 meses são de quê? São de especiarias relacionados a passar pelo processo de morte. E os outros 6 meses relacionados a passar pelo processo de ressurreição. Irmãos, isso por um lado, é relacionamento. Passar pelo processo de morte, irmãos, só quem se envolve para ter relacionamento está envolvido com os irmãos. Aí começa o processo de bordar a veste interior. A veste é recamada de ouro, né? Aí nós precisamos deixar de lado a nossa maneira, o nosso jeito, a nossa preferência, as nossas tradições, né, os nossos costumes, e isso, né, nos faz levar agulhadas, mas, irmão, a agulhada não é negativo. Agulhada significa que tem uma veste sendo trabalhada em nós. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E depois, né, nesse processo aí vem qual é o próximo passo? Irmãos, é estarmos amarrados, né, sendo suprido, né, pela uva, o jumentinho ali, teimoso, obstinado. Mas por ele estar amarrado, quando o Senhor precisa dele, o que você faz? O Senhor manda chamar o jumentinho está pronto. Aleluia! E eu conheço bem jumento, não vou entrar muito em detalhes, porque senão vou esticar muito, né? Conheço o bichinho, foi o primeiro bicho que eu ganhei de presente, foi um negócio disso aí, viu? Cheio de manha. É teimoso, obstinado, você não pode bater, se bater ele deita, se bater ele empaca, se você continuar batendo ele deita, é pior. Então, o que é? Tem que passar pelo processo de transformação. Ele fala até. Aí, você tem que parar, senão ele vai falar. Amém. E aí, irmãos, por estarmos nesse processo, né, de tecer a veste, de estar sendo suprido pela vida de Deus, de permitir o jugo do Senhor sobre nós, que é suave, que é leve, aí nós somos íntimos do Senhor. Amém. Dentro da fortaleza de Sião. Amém. Não estamos aí no geral, povo de Israel, nação de Israel, não, nós somos íntimos. Estamos ali fazendo parte do exército, de guerreiros, de valentes. Aleluia! E aí, depois disso, o que é? Nos tornamos a parte forte da mulher. Filho varão. Aleluia! Somos arrebatados. E isso, irmãos, nos salva da hipocrisia.
sabe disso, sabe daquilo outro, mas só hipocrisia. As vestes larga, né? Você conversa cheio de largura, conhece tudo, mas não tem realidade. Esse processo que nos salva da hipocrisia. E aí o Senhor nos deu tantas ferramentas, né, para não ficar só inchando a cabeça, né? Posso orar por você, comportagem dinâmica, por oportunidade. Aleluia, Avança Jovem, Expor Livro, CEAP, tem muita ferramenta, né? Você não precisa ficar querendo abraçar tudo, precisa estar envolvido, praticando aquilo que o Senhor te deu de encargo, né? E por fim, para mim encerrar o meu compartilhar essa semana, né, eu tive uma nova experiência, né? Veio outra lista de contato para mim. E aí já tinha vindo os 40. Desses 40, sobrou 2. Aí tem uns que o telefone está errado, tem outros que só quer receber oração 2, 3, 4, 5 vezes ali. Aí o Senhor resolve a situação dele, ele não quer mais saber. Vários, né? Falaram para mim, puxa, depois você orou, resolveu o meu problema, arrumei trabalho, e isso e aquilo, aí não quer mais. Mais 2, ou seja, estou falando isso por quê? Irmão, não podemos desistir. Se de 40 sobrou 2, aleluia! Louvado seja o Senhor. Aí a semana me mandaram 8, aí eu falei, agora eu preciso ter uma experiência nova. Antes de contatar, eu vou orar um por um especificamente. Aí, Senhor Jesus, peguei, anotei tudo ali, fiquei e tranquei a porta lá do escritório, ando trabalhando, né? Que todo mundo, toda hora entra um lá, falei, vou trancar aqui e ficar orando. Aí tinha 2 que eram urgentes, falei, vou contatar hoje os 2 urgentes. Irmão, direto para a rede de cuidado, aleluia! Louvado seja o Senhor. E aí, quem foi mais salvo? Quem ficou cheio de alegria primeiro? Eu? Aleluia! Irmãos, a oportunidade não falta, não é? Louvado seja o Senhor. Ainda tem tempo, tá? Nós vamos, se demorar muito, eu volto para dar os avisos. Irmãos, realmente o Senhor tem nos dado muito, né, com relação a ter esse cuidado. Nós somos trabalhadores da 1/10 hora, então o Senhor está investindo tudo em nós, né? Nós temos visto sobre o Espírito 7 vezes intensificado, todas essas ferramentas que o Senhor nos deu. O Senhor tem nos dado de tudo, né? Estamos agora emergindo mais na palavra profética do Senhor. O Senhor tem dado esse Espírito potencializado na nossa vida. Agora nós temos uma advertência, né? Que é o cuidado para não nos exaltarmos com os resultados, né? Isso para nós, irmãos, é uma advertência. E o Senhor lidou com isso com os seus próprios discípulos, né? Um até pediu para a mãe, né? Me coloca aí à direita, outra à esquerda, me dá uma posiçãozinha aí. E o Senhor lidou muito com isso. Falou, olha, se você quer ser alguma coisa, ter algum destaque, sirva. E aí finaliza, né, no domingo falando que mesmo que a gente sirva, temos que ser considerados ainda como servos inúteis. Né? Então nós temos aprendido também, irmãos, nós precisamos servir com espírito humilde, com coração contrito, né? Nós precisamos estar nessa posição. Porque assim, irmãos, é fácil, né? Se a gente vem, traz outro, está sendo bem sucedido no serviço. Nós, como seres humanos, nós temos essa raiz dentro de nós, foi colocado isso lá. Então nós temos que lidar com essa situação, né? Nós temos que lidar com os resultados que nós temos. Porque é muito fácil, irmãos, a gente ter o resultado e trazer para nós toda a glória. Achar que vem de nós, né? Mas a gente tem ouvido que há um profeta e a palavra é que opera, irmãos. Então o Senhor realmente tem mostrado que nós não somos nada nesse processo, só um canal que a palavra está operando e passando. E é Deus que está operando, né? A gente deve ver o testemunho das irmãs aqui, né? Não é a gente que faz alguma coisa, mas é a palavra que está operando. Então, graças ao Senhor, irmãos, porque a gente tem ouvido uma palavra que tem nos alimentado, também tem nos ajudado a crescer. Esse embelezamento, né, tem nos ajudado a crescer de uma maneira saudável.
E agora veja, nós somos os que estão né, Barbosa, no final. Tudo é nos dado, tudo é potencializado, tudo é muita coisa. Então, será que nós vamos ter mais resultado que os primeiros? Vamos! Puxa, os primeiros que vieram tiveram muito trabalho, os apóstolos tiveram muito trabalho, os irmãos tiveram muito trabalho, mas nós agora já pegamos tudo pavimentado, tudo já pronto. Quer dizer, o nosso resultado, e aí indo para aquela parte da Bíblia que nós faríamos obras ainda maiores, muito maiores, eu creio que agora. Só que aí nós temos que tomar cuidado com isso. É uma advertência própria, né? Isso, e a questão da hipocrisia também, irmãos. E graças ao Senhor nós temos sido salvos disso, né? O orar por você, posso orar por você, sair à rua, está nos livrando de toda a hipocrisia. De vir aqui e falar, irmãos, nós precisamos nos encher do Espírito e tal. Hoje a gente vem, olha quantos compartilhares aqui de experiência. Quer dizer, a gente está sendo encorajado, né? E agora na conferência o irmão falou de pôr fogo na calça. Então nós não temos como nem ficar com a veste longa, né? Vai até pôr fogo. Então não vai queimar a roupa, nem veste longa vai ter. Então, irmãos, eu estou muito encorajado, né? Fiquei muito encorajado com essa comunhão dessa noite. Amém. Deus do Senhor. Vou falar de novo. Amém. Tem alguém aqui que está pela primeira vez hoje aqui, nos visitando? Amém? Amém? Queria que os irmãos se levantassem, se apresentem para nós conhecermos todos. Amém? Você é o irmão? Gesney? Gesney é a esposa? É a esposa, Ana? Ana aí? Amém. Lana, Luísa e Ana, combinou, né, Barbosa? Amém, aleluia. Sejam bem-vindos. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. E na segunda-feira, irmãos, nós vamos ter uma reunião para alinharmos, nos coordenarmos bem sobre a questão da rede de cuidado. Aleluia. Temos muito trabalho para fazer. Trabalho significa tem muita gente para cuidar, para ser contatada, tá? Aleluia. Irmãos, é maravilhoso você contatar as pessoas, né? Chega em volta e meia, chega um pacote para mim, com uma listinha de 6, de 8 e tal. E ali você vai, contata, e dali o Senhor sempre tem um grupo que permanece, né? E isso é bom para nós. Isso é bom para a edificação da igreja, que somos nós, né? Está envolvido e tal, salva de muita coisa. No meu dia a dia, às vezes, eu fico muito preocupado com meus afazeres. E aí, quando eu tenho responsabilidade, eu me santifico mais por causa deles. Aí me envolvo mais. E o Senhor cuida das coisas. O Senhor cuida, né? Se a gente se envolve com as coisas de Deus, Deus cuida da gente. Quando eu tiro um tempo para cuidar das pessoas, irmãos, aquele tempo que eu tirei não faz falta, é impressionante, não é? É que é a mesma coisa que ofertar, a gente não fica amarrado, aí não oferta, aí vem um devorador, aí acontece a coisa com o carro, acontece o problema de remédio, acontece... Ó Senhor Jesus, então, irmãos, ofertar um tempo, né, para servir o Senhor. Os irmãos fizeram um chamado, estão fazendo chamado, para passar a lista de pessoas para cuidar. Vamos nos envolver, tá bom? Se você não pode pegar uma lista de 10, pega 2, pega de 3, e à medida que o Senhor for trabalhando em você for pegando gosto, você vai aumentando, né? Vai aumentando. Aí você vai ver como é prazeroso cuidar das pessoas. Aleluia. Dá trabalho? Dá trabalho. Quem é mãe? Dá trabalho. Às vezes dá, que nem esse que eu falei. Primeiro contato, eu quero, me põe no grupo, homem de oração, já estava pronto, já estava o fruto já maduro, caindo, tá? Então, na segunda-feira, nós vamos ter uma reunião para 7 horas. Quantos irmãos aqui vão vir para a reunião? Irmãos e irmãs? Todos estão, não é nem convidados, estão convocados. Acho que vai ser aqui no local, né? Porque
são muitos irmãos, né, que vão participar, tá bom? Aqui no local. Aí nós vamos até ver se dá para fazer posso lanchar com você aqui no dia da reunião. Tá? Amém? Vou ter que pôr o óculos, tem uma letrinha pequena lá embaixo, a grande eu leio, uma pequenininha aí. Tem umas pequenininhas. Aleluia. Fábrica de Vencedores, a grande comissão, né, Vinícius? Aleluia. Quando? Dia 1º de outubro. Trava em agenda, dia 1º de outubro. Fábrica de Vencedores. Aleluia. Amém. Nós vamos nos reunir aqui das 9 às 11 da manhã e às 11 horas para rua. Aleluia. Então, Fábrica de Vencedores, dia 1º de outubro, tá bom? E amanhã nós temos reunião aqui normal, tá bom? Às 9h30. Vamos vir louvar o Senhor, honrar o Senhor por tudo que Ele é e realizou por nós. Aleluia. Que tal o Barbosa orar por nós, orar pela família nova que está aqui, o Gésner e família, e por todos nós. Obrigado, Senhor. O Senhor é realmente maravilhoso. Tem cuidado de nós, tem nos suprido com a palavra profética tem vindo, tem salvado as nossas almas, tem nos alimentado, tem nos dado direção, tem nos alegrado. Obrigado, Senhor. Continua falando conosco, continua cuidando de nós, nos abençoando, nos levando adiante. Queremos avançar, Senhor, nesse cuidado do Senhor, para limpar todo o nosso ser e para embelezar todo o nosso ser. Obrigado, Senhor, para nós sermos vencedores contigo. Obrigado pela família do Gésner, pela Lana, suas filhas. O Senhor continua abençoando e cuidando dos nossos irmãos. Ó Senhor Jesus, esse tempo que eles vão ficar aqui conosco, Senhor, queremos estar juntos, sendo abençoados, sendo cuidados e servindo ao Senhor. Obrigado por cada irmão e cada irmã. Obrigado, Senhor. Amém.